campanha, se não tivermos a censura que o Lula fez por decreto, aí ele próprio vai acabar fiscalizando, né, as eleições, de uma certa forma, as informações. Se a informação chegar para quem é cristão, vai ver que as pautas do governo Lula são pautas anticristãs. E nós temos aí, desde 2023, não quero nem falar do passado, né, que defendeu a legalização de aborto abertamente, o PL 1135, que era do PT, né, mas eu quero trazer para 2023, como, por exemplo, a maior tragédia que a gente está vivendo na sociedade hoje, que é as bets, né, as casas de aposta. O governo Lula colocou as digitais. Foi graças à base do governo Lula, a tropa de choque dele no Congresso Nacional, que foi aprovado isso junto com o Centrão, né? Então, nós estamos vendo o endividamento em massa do povo brasileiro, estamos vendo perda de emprego, perda de casamento, a família, que é a base de uma sociedade, está se desfazendo, infelizmente, por causa dessas casas de aposta, né? E também gente atentando contra a própria vida. A questão de drogas, o Lula já disse, né, que os traficantes são vítimas dos usuários, né? Ele passa a mão na cabeça, tanto é que as comunidades terapêuticas nunca estiveram tanto à míngua para recuperar dependentes, porque o Lula sabota isso. Nós temos, por exemplo, aqui também, para a gente ter uma ideia, Israel. Israel é muito caro para os evangélicos. Eu falo, assim, de uma forma serena, não sou evangélico, sou espírita, mas trabalho junto com os evangélicos e com os católicos no Senado e na Câmara também, né, nas nossas bancadas, e a gente vê, por exemplo, o aceno ao Hezbollah, do governo Lula, passa a mão na cabeça do Hamas, que fez atentados lá em Israel. Agora, nessa guerra com o Irã, de que lado está o governo Lula? Está do lado do Irã. Então, é um governo que o próprio Israel já falou que é um governo que é adversário, infelizmente, daquele país que tem, segundo os evangélicos, né, a senadora Elisiane sabe disso, uma promessa de Deus para aquele Estado, para aquele país que é democrata. Não esses que o Lula apoia, que são totalitários, que são perseguidores, que são típicos de ditaduras, né? Então, a gente tem, por exemplo, não podemos deixar de falar do tema aborto, né? Aqui um bebezinho de 11 semanas de gestação, fígado formado, os rins também todos constituídos, é o período que é feito o aborto, e o Lula diz que essa pauta de família, essa pauta de valores é atrasada. Fala dele no dia 5 de abril de 2022. Ele disse que deveria ser transformado em uma questão de saúde pública, o aborto, o assassinato de crianças, que são duas vidas devastadas. A ciência já mostra isso. A vida do bebê, que é eliminada, e a saúde da mulher, que fica com consequências para o resto da vida, de ordem emocional, de ordem psicológica, de ordem mental e até física. Não estou falando nem de espiritual, né? Eu estou falando dos índices maiores de depressão, da questão do envolvimento com álcool e drogas e de suicídio. Infelizmente, a ciência mostra que a mulher que pratica aborto tem uma consequência muito maior desses índices, desses traumas, do que a mulher que não pratica. Aí você vai, por exemplo, para a questão que Lula, agora no último carnaval, com R$1 milhão do meu dinheiro, Juliana, dos impostos que você paga também, que a senadora Elisiane e que os brasileiros que estão nos assistindo pagam, Lula, a escola de samba que homenageou o Lula fez ali uma chacota com os evangélicos, colocando numa lata de sardinha. Isso é inaceitável. Quando essas informações chegarem para os brasileiros, eles vão começar a entender que esse governo é de pautas anticristãs. Senadora Elisiane Gama, puxando aqui um gancho do que colocou o senador Girão, e falar sobre uma questão que tem a ver com o orçamento doméstico. A percepção da economia impacta esse eleitorado evangélico e pode ter feito diferença nessa pesquisa? Certo. Primeiramente dizer aqui, com o devido respeito que eu tenho ao meu colega Girão, que a extrema-direita no Brasil, ela se alimenta de fake news, ela se alimenta de recortes, ela cria, na verdade, uma narrativa e tenta impor essa narrativa no governo, que é um governo popular, que é o governo do presidente Lula. O presidente Lula nunca defendeu aborto, o presidente Lula nunca defendeu drogas, o presidente Lula nunca defendeu bets, o presidente Lula nunca defendeu terrorismo, isso nada é verdade. Isso são recortes que a extrema-direita pega e tenta implantar e colar na sociedade brasileira, mas não cola. Não cola tanto que a gente vê agora o resultado da pesquisa. E essas fake news, elas serão derrubadas, serão suplantadas, porque a verdade prevalecerá. Quando, por exemplo, se fala da questão das famílias, o presidente Lula implanta combate, na verdade, a 6x1 hoje no Brasil. A jornada de trabalho dando garantia, dando 2 dias de folga para que este trabalhador brasileiro tenha espaço com a família. Não dá para você fazer a defesa da família e você ir lá para o plenário do Congresso Nacional e votar a favor da escala 6x1, porque a escala 6x1 garante o tempo realmente para que essa mulher, para que esse pai possa estar no seu ambiente familiar. Então, por exemplo, quando você coloca o endividamento das famílias, você está falando o quê? De uma taxa de juros que foi criada pelo Banco Central, de um governo, de um presidente que se iniciou no governo do ex-presidente Bolsonaro. Então, na verdade, se cria, narrativas para tentar colocar a pecha no presidente Lula, que ele é um anticristão, ele não é anticristão.
O presidente Lula é um homem que defende a família brasileira. É um presidente que é contra as drogas, as bets, Girão, que eu e você combatemos dentro do Congresso Nacional. Você sabe que muitos bolsonaristas votaram a favor. Muitos bolsonaristas votaram a favor das drogas. Agora, não é porque, eventualmente, alguém do campo da esquerda vota que alguém vai dizer que isso é do presidente Lula. A pauta é do Congresso Nacional. O presidente Lula nunca enviou para o Congresso Nacional nenhuma dessas pautas que são apontadas pelo senador. Então, isso realmente não é verdade. Agora, quando você melhora aí, Júlia, você coloca a questão da qualidade de vida, da melhoria econômica brasileira, como eu disse, nós evangélicos, nós integramos a sociedade brasileira. Ou seja, se o Brasil melhora e se o Brasil cresce, que é o que está acontecendo, porque o presidente Lula pegou o Brasil como uma vergonha internacional, isso é um fato, com taxa de juros altíssima, com desemprego altíssimo, com o Brasil no mapa da fome da ONU. O presidente Lula retirou o Brasil do mapa da fome. Quando Jesus esteve aqui na Terra em forma humana, ele esteve ao lado de quem? Daqueles que estavam com fome, daqueles que estavam com sede, daqueles que estavam em situação de vulnerabilidade. E foi para o presidente Lula um governo totalmente voltado para questões sociais, para programas sociais desse país. Então esse é o país que a gente tem. E é por isso que hoje os evangélicos reconhecem isso, estão a cada dia mais reconhecendo o presidente Lula como presidente de todos os brasileiros, como presidente que é cristão. Ele não é evangélico e nem se passa por evangélico, porque o ex-presidente Bolsonaro não era evangélico e tentava se passar com a fala, porque com a prática jamais. A prática dele era uma prática totalmente anticristã, mas tentava, às vezes, pintar a ideia de que era um evangélico, nunca foi evangélico, nunca teve a visão do evangelho da cruz, nunca teve o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré nas suas ações. Então é exatamente isso que a gente está vivenciando. Portanto, Juliana, eu quero dizer para você que este governo do presidente Lula é um governo comprometido, sim, com as causas cristãs desse país. Esta é a verdade, que tentam suplantar e realmente não conseguem suplantar. Então eu acho que a tendência, na verdade, é o presidente Lula melhorar do ponto de vista ainda mais da pesquisa, porque ele já está batendo aí mais de 10 pontos, né, na frente do candidato Flávio Bolsonaro, e a tendência é melhorar e quem sabe até ganhar a eleição em primeiro turno. Desculpa interrompê-la, senadora. Senador Eduardo Girão, essa percepção da economia impacta esse eleitorado evangélico? Olha, em primeiro lugar, eu queria, com todo o respeito que eu tenho à senadora Elisiane, que é minha amiga, minha irmã, dizer que isso não pode acusar de fake news. Primeiro que a senhora sabe que eu não sou extrema-direita. Isso é uma coisa que é utilizada como narrativa, né? Nós estamos ali no centro-direita e sou conservador, de verdade, né? Antes de entrar na política e continuo com essas pautas lá. A senhora sabe disso. Agora, contra fatos, não há argumentos, senadora Elisiane, né? Eu vou aqui passar para a senhora. Primeiro mês do governo Lula. Agora, primeiro mês de 2023, sabe o que ele fez? Ele retira o Brasil da Aliança Internacional do Aborto, que tinha 50 países trabalhando pela vida desde a concepção. Isso é o quê? Que mensagem é essa? Que é outra? A portaria do Ministério da Saúde, que ele revogou, que instituiu o protocolo de boletim de ocorrência para violência sexual. Isso interessa a quem? Isso interessa aos estupradores. Passa a mão na cabeça de estupradores. Eu estou até vendo a senhora na rua e eu fico até preocupado, porque o que nós estamos vivendo no Brasil hoje é uma pandemia de violência, né? E esse governo simplesmente não considera, não efetiva exatamente o que a gente teve na mão em dezembro do ano passado, com a emenda minha no Senado Federal, para classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas que o são. E o governo Lula, eu não entendo, está defendendo o social? E por que nós temos uma explosão de violência no Brasil jamais vista em nossa história? É o que a gente está vendo, né? E vai passar a mão na cabeça dessa turma? A soberania é para quem? É para o PCC? É para o Comando Vermelho? Não. Tem que defender a população, que não aguenta mais, não tem direito de ir e vir, não tem direito de levar seu filho na praça. E que mais? A caderneta da gestante. Olha só que coisa. O governo Lula traz a expressão pessoas que gestam, para não falar mulheres ou grávidas. Isso é aceno para quem? Aceno para abortista, né? Sem falar nos todes, naquela linguagem que é colocada pelo governo, e muitos ministros fazem isso até hoje, né? Uma ideologia de gênero. E olha, vou dizer uma coisa, eu estou muito preocupado quando eu vejo, por exemplo, o governo Lula falar, como ele disse aqui no encontro do Foro de São Paulo, ele, presidente Lula, disse que tem orgulho de ser chamado de comunista. Qual é a relação dos cristãos em relação a essa situação? Então, eu vejo, por exemplo, a senhora fala que o governo Lula não é a favor das drogas. É sim, e está aqui o fato. Eu peguei, enquanto a senhora falava, a PEC antidrogas que nós votamos no Senado Federal, sabe quem foi que votou contra? 9 senadores. Os outros todos, inclusive que a senhora diz que são bolsonaristas de direita, enfim, né, votaram a favor da PEC antidrogas, tolerância zero às drogas. Sabe quem foi que votou contra? O PT. Boa parte dos senadores do PT e da base aliada do governo Lula.
né? Então, uma coisa é falar para o público, narrativa. Outra são os fatos. E por isso que a campanha, se o governo Lula não censurar as redes sociais, se é o que ele quer, para essa informação não chegar na população, né, realmente vai ser vendido gato por lebre que Lula tem pautas cristãs, que Lula está preocupado com o povo brasileiro, que não está. O que a gente está vendo aqui é exatamente essas pautas que ele chama de atrasado. Pautas de família, pautas de valores no dia a dia. Vamos então com agora a senadora Elisiane Gama. Senadora, a direita baixou a